que você pensa sobre isso? Nós estamos realmente em uma sacudidura? O mundo precisa mudar? A mudança de época que já estava sendo programada, desenvolvida, será que realmente acelerou com essa pandemia? O que você pensa disso, Du? Olha, William e amigos que estão aqui comigo para compartilhar esse bate-papo e também os amigos que estão assistindo aí pela internet. Eu devo dizer uma coisa para vocês. Não sei se todos vão concordar com o que eu vou falar, mas não tem problema. Nós estamos aqui também para discordar uns dos outros, porque é um bate-papo. E a gente não programou nada, tá, gente? A gente não combinou o que cada um vai falar aqui, tá? Mas assim, eu devo admitir que tudo que sai do Vaticano de forma escrita, de forma oficial, é muito bem estruturado. Tá? Não é nada assim, algo que é por acaso, não é algo que é escrito de qualquer jeito, não. Tudo que sai do Vaticano é muito bem estruturado, tudo que sai do Vaticano é uma leitura muito importante e muito atual de tudo que está acontecendo. Então, o que eu posso dizer para você, William, como frase inicial, antes de para eu introduzir aqui meus comentários, é assim, olha, eu concordo com quase tudo que o Papa disse nessa fala dele aí no livro. Eu concordo com quase tudo. Por quê? Porque realmente a gente está vivendo uma mudança de época. A pandemia, a gente pode dizer que ela está sendo, né? Está sendo, porque ela ainda está acontecendo, um divisor de águas no modelo de sociedade e na forma como nós encaramos o mundo. Eu vou explicar um pouquinho mais isso aqui, vou me aprofundar nesses comentários. Olha só, a forma como você consome as coisas com certeza foi alterada. Você não consome mais as coisas do jeito que você consumia. Por exemplo, você pega, você compra as coisas basicamente pela internet, você consome entretenimento pela internet, você faz tudo pela internet. Então, a forma como nós consumimos, a forma como nos divertimos, a forma como nos relacionamos, tudo isso foi impactado pela pandemia. Então, quando o Papa fala ali que a pandemia acelerou, que a pandemia realmente mudou o cenário do mundo, eu tenho que concordar com ele. Ele não está errado. Ele está falando algo que é verdade. Agora, presta bem atenção nisso aqui que eu vou dizer para vocês, meus amigos. E vocês aí, os nossos amigos que estão aqui, podem me interromper a hora que quiser, fazer comentário, fiquem à vontade, tá? Mas olha só que interessante. Algo que essa pandemia nos mostrou e nos ensinou, na verdade, eu acho que a pandemia não só nos ensinou, mas ela escancarou algo que, para mim, eu não sou profeta, eu brinco, né? E nem filho de profeta, mas lá no começo da pandemia eu já tinha feito esse comentário com alguns, e eu acredito que eu fiz esse comentário com o William, fiz esse comentário com o Marquinhos e com alguns outros amigos. Presta bem atenção. Algo que a pandemia escancarou. As coisas, elas podem mudar muito rapidamente diante de uma situação de emergência mundial. Isso talvez seja uma das principais lições que a gente tirou dessa pandemia. Quem está de fora olhando o cenário profético, e agora trazendo para o lado de profecia, né? E mesmo quem não é religioso pôde perceber isso de forma muito escancarada. O coronavírus acelerou as mudanças do mundo. Coisas que estavam programadas lá para frente foram antecipadas e as coisas elas podem mudar muito rapidamente diante de uma emergência mundial. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tá? Eu trabalho numa indústria de alimentos em Jundiaí, aqui em São Paulo. Muitos de vocês conhecem, já convivem comigo, já sabem o que eu estou falando. É uma empresa de médio porte, é uma empresa multinacional, mas de médio porte, que não é uma empresa que tem tantos recursos assim, né? Você fala uma multinacional, mas não é uma multinacional, né? Do porte de uma grande multinacional. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas ali nós temos recursos limitados. Recursos limitados. Tá? E nós nunca havíamos feito home office, nós nunca havíamos feito trabalho remoto, nem nada disso. Bom, vamos lá. Algumas datas. Preste atenção no que eu estou falando, hein? William, eu só não sei até que hora que a gente vai aqui no nosso bate-papo, tá? Então eu não programei meu tempo aqui. Você não me falou até que hora que a gente tinha, por favor. Eu acho, né? Vigília. Então tá bom. Ótimo, fechou. O Samuel é especialista em vigílias, né? Eu conheci ele numa vigília, então eu acho que ele só participa de vigília. Eu acho que ele não gosta muito de coisa rápida, não. Que bom. Então tá bom. Porque assim, não, eu tô falando isso porque assim, eu gosto de me programar e ficar dentro do horário, mas o William não me passou até que hora que eu posso falar.
Então, eu vou tentar não ser muito longo, mas vou tentar sintetizar, mas sem perder os detalhes do que eu quero explicar. Vamos lá, trabalho nessa indústria. No dia 10 de março, fui convidado para uma reunião. Eu faço parte ali da gestão da empresa. Fui convidado para uma reunião e meu chefe, o diretor financeiro da empresa, falou o seguinte: olha, Carlos, eles me chamam de Carlos, que meu nome é Carlos Eduardo, é o seguinte, se prepara, a semana que vem a sua equipe tem que estar metade trabalhando em casa e metade no escritório. A gente tem que diminuir ao máximo a circulação de pessoas aqui no escritório. Eu falei, oi? Como assim? Ele falou, é assim. A gerente de tecnologia estava nessa reunião e ela falou assim, ó, nós não temos estrutura para fazer isso. O Marquinhos sabe o que eu vou falar, que o Marquinhos é da área de tecnologia, de TI. Ela falou assim, ó, nós não temos nem como fechar aqui, fechar acesso para os colaboradores acessarem aqui os computadores da empresa. A gente teria que fechar a VPN, que é uma coisa muito complexa. E ela falou, eu participo de vários grupos aqui e está todo mundo do mesmo problema. Bom, mas ordem de diretoria você não discute, né? Você cumpre, né? Bom, tá bom. Eu voltei para minha mesa pensando o que eu ia fazer, etc, etc. Isso no dia 10, tá? No dia 12, ele chamou de novo a gente para uma reunião. E agora é o seguinte, olha, lembra que eu tinha falado para vocês que era metade das pessoas em casa? Sim, pois é. Agora não é mais a metade, é todo mundo trabalhando de casa. No dia 10 era metade, no dia 12 ele falou, olha, agora tem que ser todo mundo. Todo mundo, caramba, metade já era difícil, agora é todo mundo? Todo mundo. Pois no dia, pasmem, no dia 17 ou dia 18, eu não marquei direitinho essa data, eu já tinha pego meu notebook, que a empresa, não sei onde conseguiu, mas tinha um notebook para mim e para outras pessoas, apareceu o notebook, conseguimos o notebook, tudo configurado para o trabalho remoto, e desde o dia 23 de março até a presente data, eu estou trabalhando de casa. Você acha que isso foi uma antecipação das coisas ou não foi? A empresa que não tinha nem recursos para manter os funcionários em casa, mas diante da pandemia, antecipamos tudo e bora, todo mundo para casa. Então, isso que o Papa falou é uma realidade. O mundo teve que se adaptar, o mundo teve que se transformar e assim sucessivamente. Isso me faz lembrar de uma coisa muito interessante. Sabe, nós estamos falando aqui de profecias, nós estamos falando de crise final, estamos sim fazendo uma leitura do livro do Papa, mas estamos fazendo uma leitura do livro do Papa em um cenário profético. Em um cenário profético, o que a gente pode imaginar e aguardar que aconteça no mundo nos próximos anos? Mudanças que nos levem ao fim. Só que algumas pessoas têm pensado erroneamente, William, Marquinhos e meu amigo Samuel, mas ainda falta tempo. Irmão, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Irmão, a gente não consegue pregar direito na Coreia, na Arábia Saudita tem uma dificuldade, tem a janela 1040, tem mais de 1 bilhão de pessoas lá que precisam conhecer o evangelho. A coisa vai demorar ainda. A pandemia mostrou para mim e para você que não vai demorar em nada. Não vai demorar nada. As coisas acontecem. Quando tem uma emergência mundial, as coisas são aceleradas muito rapidamente. Eu me lembro de um texto aqui da irmã Ellen White, que é uma profeta, nós cremos uma profeta da Igreja Adventista. Eu vou apenas citar um texto dela, já que estamos citando textos do Papa, eu me vi aqui no direito e até na obrigação de citar um texto de Ellen White, onde ela diz no livro Eventos Finais o seguinte: grandes mudanças, Eventos Finais, página 11, aquela versão condensada. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Irmãos, isso a pandemia está escancarando diante dos nossos olhos. Os acontecimentos finais estão sendo acelerados, rápidos. Veja, a pandemia, eu não vou chegar ao absurdo aqui, de uma teoria da conspiração, pode ser que alguns acreditem, por isso talvez eu não fale absurdo, para não ofender ninguém, em dizer que essa pandemia foi fabricada. Tá? Não vou chegar nesse ponto. Não vou chegar no ponto de dizer que o vírus foi produzido e lançado no mundo. Não vou chegar nesse ponto porque eu não tenho nenhuma evidência disso. Tá? Mas algo eu tenho evidência e eu posso falar. E é isso que eu disse no início da minha fala, que eu falei para todos vocês, meus amigos aqui, o Samuel não, que eu não tive contato com ele, mas falei para o William, falei para o Marquinhos e falei para outros amigos. Olha, uma coisa vocês podem ter certeza, essa pandemia está sendo utilizada como um ensaio para a crise final. E os grandes pensadores do mundo, as pessoas que têm o controle do mundo, elas estão testando coisas para ver como a sociedade vai reagir. Tá? E de novo, gente, se vocês quiserem me interromper aí, fiquem à vontade. Tá? Olha que interessante isso aqui. Vou dar alguns números para vocês aqui, porque eu não gosto de falar sem dar referências. Verbas
surgiram aonde não havia dinheiro. Se você vive no Brasil, eu acredito que todos que estão acompanhando aí pelo Facebook devem morar no Brasil, não sei se tem alguém de fora, vocês vão se lembrar que 2019 foi marcado, né, por algo muito importante que aconteceu na nossa economia. Lá, no final de 2019, aconteceu algo que foi tremendo. Nós conseguimos votar uma reforma da Previdência. Por que a gente votou uma reforma da Previdência, William? Você lembra? Por quê? O que os economistas falavam, Marquinhos? Tá gasto, senão a gente ia quebrar, né? Não é só senão a gente vai quebrar. Os economistas falavam que o Brasil está quebrado. Se a gente não votar isso aqui, gente, vai ser um caos. Eu fui fazer uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa para esse bate-papo e eu tive a seguinte informação. O Brasil, no ano de 2020, votou um orçamento que é chamado orçamento de guerra, tá? Da ordem de 510 bilhões de reais. Presta atenção nesse número, 510 bilhões de reais. Até agosto, já tinha usado 54% desse valor. Mas o que eu falei? O Brasil, em 2019, estava quebrado. Se não votasse a reforma da Previdência, estaria quebrado. Agora, olha esse dado. Sabe quanto seria a economia com a reforma da Previdência, a economia prevista, para os próximos 10 anos? Tem uma ideia, Marquinhos? Quer chutar, Samuel? Quer chutar? Eu lembro que algo em torno de 1 trilhão, uma coisa assim, será? Isso, 1 trilhão. 1 trilhão. Aí foram revistos os cálculos do governo, e esse número caiu um pouquinho, porque teve, né, umas concessões ali. Esse número caiu para... bilhões. Isso, para ser mais preciso, 855 bilhões. Ou seja, o Brasil, com a reforma da Previdência, iria economizar em 10 anos 855 bilhões de reais, porque o Brasil não tinha dinheiro. Mas numa emergência mundial, o Brasil aprovou a toque de caixa o gasto de 510 bilhões de reais. Ué, de onde saiu esse dinheiro? De onde saiu esse dinheiro, irmãos? Interessante, Querido, não sei se você Pode lembra, falar, mas no começo da pandemia, lá quando estavam conversando, né, na política, o Paulo Guedes estava ali estudando qual seria o valor do auxílio emergencial. Inicialmente, o valor máximo que se pensou era 200, 300 reais. E, por fim, ficou em 600. Do nada, dobrou o valor. Tudo bem, teve pressões e tudo, mas, por fim, ficou 600. De onde veio esse dinheiro? Como? Do nada? Irmãos, olha, só tem uma explicação. A pandemia acelerou as mudanças. E, não estranhem, irão acelerar mais. Nós estamos vendo pelo mundo, eu não vou me aprofundar muito nesse detalhe aqui, mas leis foram aprovadas pelo mundo, leis importantes precisavam ser aprovadas para o controle da sociedade, né? O Brasil começou a deliberar do Congresso via remoto, acelerou todos os trâmites. As leis de saúde, leis de orçamento foram, né, votadas muito rapidamente. Recentemente, nós tivemos um embate ali entre o STF, mas basicamente o STF ali, com essa questão de vacina obrigatória, o STF não aprovou nada de obrigatório. Isso já está na Constituição, queridos. A Constituição já diz o seguinte, que em estado de emergência, o governo brasileiro pode sim obrigar as pessoas a serem vacinadas. Caso contrário, elas perderão direitos. O que o STF fez agora há pouco tempo foi apenas relembrar a nossa mente disso. Mas veja, é um assunto que estava escondido lá na Constituição, ninguém falava até agora, mas por causa da pandemia o negócio vem à tona. E por isso que eu falei, eu não vou me deter muito nesse ponto, porque, só dando um spoiler aqui, né, William, talvez o nosso próximo bate-papo seja sobre esse assunto, né, mas vamos deixar para depois isso aqui. Mas eu queria aqui destacar, então, para a gente concluir essa primeira fala, que eu já falei demais, a primeira parte, passar para a próxima, duas frases que o Papa citou, e com isso eu vou passar para a próxima parte. Primeira delas, o Papa diz o seguinte: é uma ilusão pensar que podemos voltar ao ponto em que estávamos. Olha o Papa, irmão, parece um profeta, hein? Hã? Tem muita certeza do que está falando, né? Ele não fala na condicional, ele tem certeza que é uma ilusão pensar nisso, né? Nessa hipótese. Olha, sabe o que parece? Isso que você comentou agora? Parece um profeta falando. Parece um profeta falando. E, irmãos, olha, você acha que o Papa está errado? Não. Irmãos, é uma ilusão pensar que a gente vai voltar. O mundo, queridos,
não é mais o mesmo e não voltará mais a ser o mesmo, Du, querendo nós ou não. é interessante a gente frisar uma questão, porque assim, muitos acham que quando surgir a vacina, e já estamos aí prestes aqui no Brasil a começar a vacinação, que vai demorar anos para as pessoas serem vacinadas, as pessoas acham assim, começou a vacinar, acabou o problema do mundo e agora a gente volta para como era antes. E o Papa está deixando bem claro isso. Não, a vacinação pode chegar, pode vir o que for, o mundo não vai ser o mesmo. Tá bom? O mundo, na verdade, não é que ele não vai ser o mesmo, ele já não é mais o mesmo. Veja, a relação entre os governos mudou, a relação entre governo e sociedade mudou. Veja, irmãos, nós estamos falando aqui, como eu falei, eu não vou me aprofundar muito nesse ponto, porque a gente deve discutir isso em outro momento mais apropriado, mas os nossos direitos estão sendo tirados diante dos nossos olhos. Se isso não é um ensaio para a crise final, se isso não é um balão de ensaio, eu não sei mais o que é. Então, quando o Papa fala assim, é uma ilusão, é porque assim, ele está falando como uma certeza, porque quem governa o mundo, quem está lá em cima pensando, as cabeças pensantes, já estão utilizando tudo isso como balão de ensaio, exatamente para que o mundo não volte mais atrás. E uma das coisas que tem acontecido nessa pandemia é exatamente, eu quero lembrar vocês aqui, que por conta dessas relações que estão muito quebradas hoje, vamos dizer assim, né? Ou prejudicadas, a gente não consegue mais abraçar as pessoas, você não pode mais beijar. Irmãos, dá uma vontade de chegar na igreja, abraçar os irmãos e beijar e assim, sabe? Mas a gente não pode fazer isso porque por causa da pandemia. Eu me lembro de um texto que Jesus falou lá no capítulo 24 de Mateus, no verso 12. Ele falou assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor está esfriando nas pessoas. A gente está com vontade de fazer, mas não pode. Parece que as pessoas não querem que você ame mais. Pode amar, não pode abraçar, não pode fazer mais nada. Tá? É uma ilusão pensar que nós podemos voltar ao ponto que estávamos. Resumindo, tudo mudou e não vai voltar ao que era. Temos que nos adaptar a esse novo modelo, gostando a gente ou não gostando. Esse é o novo mundo que nós temos para hoje. Tá? E outra frase do Papa, e aí eu encerro essa minha participação, o Papa diz o seguinte, olha, nós temos que mudar o modo como a sociedade funciona após a crise do Covid-19. Irmãos, a proposta aqui é muito clara. A proposta aqui é de um governo mundial. Porque um governo mundial é muito mais fácil de controlar as pessoas. Quer um exemplo? Não precisa ir longe, tá? Um exemplo aqui da pandemia, tá? OMS, Organização Mundial da Saúde. Lá no auge da pandemia, lá em março, lá em abril, que o negócio estava pegando, estava todo mundo desesperado com esse negócio, o que acontecia? Entrevista coletiva semanal ou quase diária do Tedros, não me lembro o nome dele agora, não vou nem arriscar falar, mas o Bambambam lá da OMS, falando o que você tinha que fazer. Olha que interessante. Por que você usa máscara hoje? A OMS que mandou você usar máscara. Irmãos, por favor aqui, hein? Não vamos entrar aqui na discussão, não quero pelo menos entrar nessa discussão, se isso está certo ou se isso está errado, tá? Não é esse o ponto. O que eu estou analisando aqui, sobre a ótica da fala do Papa... Se você falar isso, o YouTube vai cortar o vídeo, o Facebook... Ufa, não. Mas olha só, ixi, apareceu alguma coisa aqui já. Não, tudo bem. Não é nada. Apareceu uma mensagem para mim, já achei que alguém cortando. Não estou falando se isso está certo ou errado. Só estou dizendo o seguinte, a OMS mandou você usar máscara e você usa. A OMS mandou você usar álcool gel, você usa. A OMS mandou você manter 1,5 metro de distância e a gente mantém. Quem fez isso? Foi o governo brasileiro que definiu? Não. Foi o governo dos Estados Unidos? Não. Não foi nenhum governo isolado, irmãos. Foi uma decisão que veio de um organismo que é mundial e todo mundo acatou. Hoje, crente, descrente, preto, branco, oriental, ocidental, Arábia Saudita, Brasil, da onde for, está todo mundo obedecendo às ordens da OMS. Isso não é um balão de ensaio para um governo mundial? Não estou dizendo que as ordens virão da OMS. Entendam a minha análise. A minha análise aqui é no sentido de que tudo isso está sendo utilizado como um balão de ensaio para ver como as pessoas vão reagir a ordens a nível global. Não sei se os amigos concordam, querem complementar. Fique à vontade. A minha análise desse primeiro ponto é essa, dos textos que você colocou. Se alguém quiser comentar, fica à vontade, senão a gente passa para a próxima. Podemos passar, então?
Vamos lá que a gente tem bastante assunto ainda. Você quer falar, Samuel? Não? Não, eu só gostaria de mencionar que, como foi bem lembrado aí, determinadas palavras que nós dissermos no vídeo, o vídeo vai cair, né, a plataforma vai tirar o vídeo. Então, obviamente, isso já é uma evidência de que a liberdade de expressão, ela já é uma... ela sim já é uma ilusão, porque nós não temos mais liberdade de expressão. Porque os meios de comunicação, ou as plataformas que não deveriam editar os vídeos colocados, deviam apenas servir de plataforma para vídeos, e as leis, os juízes, os processos judiciais deveriam, aí sim, entrar com alguma ação contra vídeos contendo alguma ameaça, ou contendo algum crime, alguma defamação de alguém. Muito pelo contrário, se nós falarmos aqui algumas palavras, por exemplo, que a gente pensa sobre a questão da máscara, ou a questão da pandemia, ou a questão da vacina, ou a questão da eleição dos Estados Unidos, nós seremos, se qualquer suspeita, ela é tirada, simplesmente, ela é tirada do YouTube. E não é só o YouTube, é Twitter, é Facebook, ou seja, essas empresas estão unidas no propósito de controlar a opinião, é uma espécie de Ministério da Verdade, do 1984, de George Orwell, é uma espécie de Ministério da Verdade, agora, verdade é só aquilo que eles permitem que seja dito. E se é um balão de ensaio, eu me pergunto, qual a reação que a população poderia ter para prorrogar essa nova ordem mundial? Prorrogar esse projeto maquiavélico de deter o controle de cada cidadão do mundo. O que será que eles não esperam que façamos, e uma vez que fizermos, frustre o projeto deles? Eu acho que essas considerações deverão ser levantadas por cada indivíduo, cada um dos que assistem o vídeo, que estão observando essas informações que o Papa está dando e as dicas, né, o que ele está revelando aí sobre os projetos, a gente percebe. São detalhes ele quer uma unidade do mundo, ele quer a colaboração do mundo, ele fala sobre solidariedade. Olha que lindo, solidariedade. Mas solidariedade em função de quê? A que custo? A custo da consciência, a custo da minha fé, a custo da minha propriedade, a custo de quê? Então, isso que a gente tem que levantar. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Vai lá, William.